Quem é digno de abrir o pergaminho e quebrar os seus selos? Há alguém? Procuramos por toda a terra e não encontramos ninguém. E no céu? Deve haver alguém em algum lugar, mas não, nem mesmo lá. Não foi encontrado ninguém, meu Senhor. A humanidade está sem esperança. João, não chores. Registra tudo o que viste, tudo. Escreve o que está acontecendo agora e o que ainda está por vir. Feliz é aquele que lê estas palavras proféticas e vive de acordo com elas, pois o tempo está próximo. Fortes ventos sopravam sobre as águas do mar da Galileia. As redes, encharcadas e pesadas, não trouxeram nenhum peixe. João, com as mãos calejadas pelos anos de trabalho duro, ajudava em silêncio seu irmão Tiago a recolhê-las. Era a rotina deles, a única vida que João conhecia. Então ele viu alguém. Um homem caminhava pela beira da praia, se aproximando. Eles o reconheceram imediatamente. Era Jesus de Nazaré. João já o tinha visto antes, mas desta vez não conseguia desviar o olhar. Havia algo diferente, algo que mexia com sua alma. Jesus aproximou-se deles e disse: "Venham comigo, e eu mostrarei como trazer pessoas para o reino de Deus." João olhou para Tiago e uma emoção inexplicável percorreu os dois. Sem hesitar, largaram as redes e o seguiram. Pouco depois, Simão, André e Filipe fizeram o mesmo. A partir daquele momento, caminhando ao lado de Jesus, João testemunhou maravilhas que nenhum ser humano jamais tinha visto. Ele viu água comum se transformar em vinho da melhor qualidade em Caná. Viu Jesus cheio de justa indignação ao expulsar os comerciantes corruptos do templo. Viu doentes sendo curados, cegos voltando a enxergar e pessoas com deficiência se levantando e andando. Cada dia com Jesus parecia ser uma porta aberta para um mundo além de tudo que conheciam. Toda a Galileia falava sobre ele. As pessoas o seguiam pelas estradas empoeiradas, pedindo cura, ansiando por esperança, desejando ver algo divino. Mas uma pergunta não saía da mente de João: quem é realmente esse homem? Será apenas um mensageiro de Deus ou algo muito maior, algo divino? Com o passar do tempo, os sinais se tornaram ainda mais extraordinários e as verdades que ele revelava mais impressionantes. Certa tarde, enquanto o sol se punha atrás das colinas perto do mar da Galileia, uma grande multidão se reuniu para ouvir Jesus ensinar. Mesmo depois de um dia quente e longo, ninguém queria ir embora. Mais de 5.000 homens, mulheres e crianças estavam sentados na encosta, atentos à sua voz. Ninguém conseguia se afastar daquele homem cujas palavras pareciam abrir portas para outros mundos. A fome começou a aparecer, mas mesmo assim ficaram atraídos pelo mistério de quem ele realmente era. Embora o calor do dia já estivesse diminuindo, a multidão permanecia imóvel. Mais de 5.000 pessoas continuavam na colina, presas a cada palavra de Jesus. João olhava para aquela multidão e sentia crescer a preocupação em seu coração. Havia tanta gente e ninguém tinha comido. Jesus, percebendo a inquietação dos discípulos, chamou-os e perguntou com doçura: "Quantos pães temos? Vão verificar." Após uma breve busca, voltaram com um menino que carregava 5 pães de cevada e 2 peixes. Um olhar de entendimento surgiu no rosto de Jesus e ele disse: "Digam a todos que se sentem juntos na grama." Sem saber o que aconteceria, mas dispostos a obedecer, todos se acomodaram. Um murmúrio suave percorria a multidão. Um sentimento de expectativa enchia o ar. Jesus pegou os alimentos nas mãos e levantou os olhos para o céu. Um silêncio pacífico tomou conta do lugar. Então ele disse palavras suaves e claras: "Pai, obrigado por esta refeição." E começou a partir o pão. E então aconteceu o milagre. Cada vez que Jesus partia o pão e o peixe, mais aparecia. Não tinha fim. A cada divisão havia mais para oferecer.
Os discípulos, antes duvidosos, agora se moviam com pressa e admiração, distribuindo a comida repetidamente, mas o alimento não acabava. Quando todos comeram até ficarem completamente satisfeitos, os discípulos recolheram as sobras. Encheram 12 cestos com os pedaços restantes, prova de que Jesus não apenas supriu a necessidade, mas ofereceu além do suficiente. De repente, a multidão explodiu em entusiasmo. "Este é o profeta que estávamos esperando", alguém gritou. Outros exclamaram: "Façam dele nosso rei agora, ele é o escolhido de Deus." Mas antes que a multidão agisse, Jesus disse aos discípulos: "Entrem no barco e atravessem para o outro lado." Em seguida, afastou-se em silêncio, subindo sozinho os montes para orar, desaparecendo da vista de todos. Ainda confusos, os discípulos obedeceram, subiram no barco e seguiram rumo a Cafarnaum, atravessando o mar. Logo a noite envolveu o mar da Galileia em escuridão. Jesus ainda não estava com eles. Mais tarde, sem aviso, uma tempestade violenta caiu sobre as águas. Ondas enormes batiam no barco de todos os lados. O vento uivava e uma chuva pesada caía como lâminas. Os discípulos lutavam para não naufragar, tomados pelo medo. "Remem mais forte!" gritou Pedro, segurando o leme com todas as forças. André e João tentavam controlar as velas, mas era inútil. O barco parecia uma folha em meio a um furacão. Então, surgindo das sombras, uma figura apareceu. Alguém caminhava sobre o mar agitado. "É um fantasma!" gritou Tomé, paralisado de medo. O pavor tomou conta de todos, mas então uma voz conhecida rompeu o caos. "Tenham coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro apertou os olhos através da chuva pesada, tentando enxergar quem caminhava sobre a água. "Senhor, se é realmente o Senhor", gritou ele, "mande-me ir até aí." Jesus sorriu com ternura e respondeu: "Venha." Pedro não hesitou. Saiu do barco e pisou nas ondas. Milagrosamente, não afundou. Um passo de cada vez, seguiu em frente com os olhos fixos em Jesus. Mas então, o vento rugiu mais alto e ondas gigantes se ergueram ao seu redor como muralhas. Ele perdeu o foco. Olhou para baixo e o medo o dominou. Imediatamente começou a afundar. "Senhor, salva-me!" gritou, estendendo os braços em desespero. Num instante, Jesus o segurou, olhou nos olhos assustados de Pedro e disse com suavidade: "Por que duvidaste? Onde está a tua fé?" Eles caminharam juntos de volta ao barco e assim que entraram, a tempestade cessou. O vento parou, as ondas se acalmaram. Era como se o caos nunca tivesse existido. Os discípulos caíram de joelhos, tomados de reverência. Suas vozes tremiam ao louvá-lo. João, vendo tudo aquilo, sentiu o coração apertar. Jesus não era apenas um homem sábio ou um mensageiro. Ele era mais do que qualquer profeta. João também caiu de joelhos e, com um fogo ardendo no fundo da alma, declarou aquilo que agora sabia ser verdade: "O Senhor é de fato o Filho de Deus." Jesus permaneceu em silêncio por um momento, olhando para eles. Ele sabia que ainda não compreendiam tudo. Depois disso, Jesus os guiou em direção a Cesareia de Filipe. Deixaram a Galileia para trás, escolhendo caminhos tranquilos, longe das multidões. Finalmente, chegaram ao pé de uma grande montanha. Os discípulos, empoeirados e exaustos, reuniram-se ao redor de Jesus, aguardando o que ele diria. Então Jesus se virou para eles e fez uma pergunta inesperada: "Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é?" Os discípulos se entreolharam, incertos. A pergunta os pegou de surpresa. André foi o primeiro a responder: "Alguns acham que o Senhor é João Batista." Filipe acrescentou: "Outros dizem que é Elias." Tomé também falou: "Alguns pensam que o Senhor é Jeremias, ou talvez um dos outros profetas." Jesus escutou, assentindo lentamente, mas então seu olhar ficou mais intenso enquanto se aproximava. "E vocês?" perguntou ele. "Quem vocês dizem que eu sou?"
O ar ficou parado. A pergunta tocou cada um profundamente. Ela exigia mais que reflexão, exigia verdade. Pedro deu um passo à frente, com coragem na voz. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Suas palavras ecoaram no silêncio. Os outros discípulos se viraram para ele, surpresos com tamanha ousadia. Jesus olhou para Pedro e sorriu com uma profundidade e calor que só ele podia expressar. Simão, filho de Jonas, você é verdadeiramente abençoado, respondeu Jesus. Essa revelação não veio de nenhum ser humano. Foi meu Pai no céu quem te mostrou isso. Um novo clima tomou conta do momento. O silêncio carregado agora era preenchido por uma clareza profunda e sagrada. Jesus falou novamente, com firmeza e autoridade. Você é Pedro, e sobre esta rocha construirei minha igreja. As forças da morte jamais a vencerão. Eu lhe dou as chaves do reino dos céus. Tudo o que você prender na terra será preso no céu, e tudo o que libertar na terra será libertado no céu também. Os discípulos ficaram sem palavras. O peso daquelas palavras os atingiu em cheio. Pedro, impulsivo e intenso Pedro, acabava de ser nomeado o alicerce de algo eterno. Mas então, de repente, a voz de Jesus mudou. Seu semblante ficou mais sério, e ele os alertou com profunda seriedade. Não contem a ninguém que eu sou o Messias. O Filho do Homem precisa sofrer muito. Será rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Ele será morto, e depois de 3 dias ressuscitará. O anúncio foi como um choque. A alegria do momento desmoronou em confusão e medo. Pedro, ainda atordoado com a honra que acabara de receber, não conseguiu se conter. Chamou Jesus de lado e tentou repreendê-lo. Senhor, isso não pode acontecer, não vamos permitir. Jesus se virou e olhou diretamente para Pedro, com os olhos cheios de dor, mas também de uma força inabalável. Afaste-se de mim, Satanás, disse ele. Você está tentando me impedir, está pensando como um homem, não como Deus. A repreensão foi dura. Pedro ficou arrasado. As palavras doíam como uma ferida aberta. Tudo ficou tenso, como o ar antes de uma tempestade. Então Jesus se virou para todo o grupo e falou em voz alta e firme, sua voz cortando o silêncio. Se alguém quiser me seguir, precisa renunciar a si mesmo, carregar sua cruz e vir comigo. Quem tentar segurar a própria vida vai perdê-la, mas quem abrir mão dela por minha causa vai encontrá-la de verdade. A mensagem era clara. Segui-lo não era apenas testemunhar milagres ou ouvir grandes verdades. Exigia entrega total, disposição para dar tudo. Então veio um dia que João levaria consigo para o resto da vida. 6 dias depois, Jesus levou Pedro, Tiago e João até o alto de uma montanha, deixando os outros para trás. A subida era íngreme e o silêncio ao redor parecia sagrado. O ar ia ficando mais rarefeito e frio à medida que subiam. Quanto mais alto chegavam, mais parecia que se aproximavam de algo além deste mundo. No topo, enquanto Jesus orava, algo extraordinário aconteceu. Seu rosto começou a brilhar tão intensamente que era como olhar para o sol ao meio-dia. Suas roupas ficaram brancas como a luz, resplandecendo com um brilho de outro mundo. O coração de João batia forte, acelerado em seu peito. João nunca tinha visto nada igual. Naquele momento, o tempo parecia ter parado. De repente, ao lado de Jesus, apareceram 2 figuras imponentes da história de Israel, Moisés e Elias. O grande profeta e o legislador estavam ali, conversando com Jesus sobre o que logo aconteceria em Jerusalém. Era como se o próprio tempo tivesse sido suspenso. João tinha certeza de que estava presenciando algo sagrado demais para olhos humanos. Então, sem aviso, uma nuvem luminosa os envolveu e dela saiu uma voz que ecoou com autoridade divina. Este é o meu filho amado, aquele em quem me agrado. Ouçam o que ele diz.
O som daquela voz era avassalador. Os discípulos caíram ao chão, tomados de medo, tremendo sem controle. João caiu com o rosto no chão, paralisado, sem voz, só conseguindo tremer. Então sentiu uma mão suave, firme, sobre seu ombro. Jesus. Levanta-te, João, disse ele com ternura na voz, sorrindo. Não tenhas medo. João levantou os olhos devagar. A luz brilhante tinha desaparecido. Moisés e Elias não estavam mais ali. Só Jesus permanecia, e a paz havia voltado. Enquanto desciam a montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, não até que ele ressuscitasse dos mortos. João guardou aquelas palavras com cuidado, escondendo-as no fundo do coração. Mesmo assim, não conseguia esquecer a visão. Ela despertava algo dentro dele, uma esperança, um fogo. Imaginava um futuro glorioso, um reino cheio de poder e honra. Aquele momento no alto da montanha havia plantado sonhos de glória e autoridade. Movido por esses sonhos, João se aproximou de Jesus com seu irmão Tiago. Mestre, disseram, queremos lhe pedir algo. Quando o Senhor estiver em sua glória, permita que nos sentemos ao seu lado, um à direita e outro à esquerda. Jesus os olhou com tristeza. Vocês não sabem o que estão pedindo, disse ele com doçura. Conseguem beber o cálice de sofrimento do qual estou prestes a beber? Sim, conseguimos, responderam sem hesitar. Jesus os olhou com compaixão. Vocês realmente participarão do meu sofrimento, mas os lugares à minha direita e à minha esquerda não cabem a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles que foram escolhidos por meu Pai. Quando os outros discípulos ouviram o que João e Tiago tinham pedido, ficaram furiosos. A tensão no grupo aumentou. João sentiu o peso da decepção deles. Percebeu o quanto tinha sido precipitado ao falar, o quanto tinha buscado status, mas naquele momento ele entendeu algo muito mais importante. No reino de Jesus, a grandeza não está no poder, está na humildade. Não se trata de ser exaltado, mas de se abaixar para servir. Naquele dia, o coração de João mudou. Ele entendeu que seu caminho não seria de conforto nem de aplausos, seria de sacrifício. E ele estava pronto para segui-lo. Enquanto continuavam caminhando pela Galileia, o clima se tornava mais pesado com pensamentos não ditos. Jesus seguia à frente com passos firmes e silenciosos. Então ele parou. Virando-se para o grupo, falou com calma e seriedade. Ouçam com atenção o que vou dizer agora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles vão matá-lo, mas no terceiro dia ele ressuscitará. João sentiu um arrepio percorrer seu corpo. Ninguém disse uma palavra, nenhuma pergunta foi feita. O silêncio era profundo e cheio de temor. Mas João estava confuso. Nenhum deles realmente entendia o que Jesus queria dizer. Ele queria falar, romper o silêncio, pedir explicações, qualquer coisa para aliviar a tensão. Mas algo nas palavras de Jesus o fez recuar. Ele não compreendia completamente o que estava sendo dito e um medo silencioso o impediu de perguntar. Então Jesus continuou a caminhar em direção a Cafarnaum com o rosto calmo, guiado por uma determinação firme e não pelo medo. Finalmente, chegaram a uma casa simples na cidade. O cheiro de pão quente se misturava ao pó e ao cansaço da longa caminhada. Jesus se sentou devagar e os olhou. O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Perguntou ele com suavidade, embora já soubesse. Ninguém respondeu. O silêncio ficou pesado, carregado de culpa. João desviou o olhar, envergonhado. Lembrou-se de como haviam discutido durante a viagem, debatendo quem entre eles seria o mais importante, quem teria a posição mais alta quando o reino de Jesus fosse revelado. Então Jesus chamou uma criança que brincava por perto, colocou-a no meio do grupo e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, deve escolher ser o último e servir a todos. Se alguém quiser ser grande, precisa se tornar como esta criança, alguém sem posição, sem poder.
Jesus envolveu a criança em seus braços com carinho. A sala ficou em silêncio mais uma vez, desta vez em compreensão. Ninguém discutiu mais. No dia seguinte, seguiram viagem. Quando a noite se aproximou, decidiram descansar em um povoado samaritano. Mas, ao perceberem que Jesus seguia para Jerusalém, os moradores se mostraram frios. Recusaram-se a recebê-lo. As portas ficaram fechadas e palavras duras foram lançadas em vez de hospitalidade. João sentiu a raiva subir. Uma fúria justa o consumiu. Sem conseguir se conter, virou-se para Jesus e disse: Senhor, quer que peçamos fogo do céu para destruí-los como fez Elias? Jesus parou, virou-se e olhou diretamente nos olhos de João. Seu olhar era firme, mas cheio de tristeza. João, você não compreende o espírito que vive em você, disse ele. O Filho do Homem não veio para tirar vidas, mas para salvá-las. Naquele instante, João sentiu o peso de suas próprias palavras. Sua raiva desapareceu, substituída pela vergonha. Abaixou a cabeça, envergonhado por sua atitude. Jesus pousou uma mão reconfortante em seu ombro e os dois seguiram caminhando em silêncio pela estrada empoeirada. Alguns dias depois, chegaram notícias preocupantes. Lázaro, um amigo querido de Jesus, estava gravemente doente. Os discípulos se prepararam para uma saída urgente. Esperavam que Jesus largasse tudo e partisse imediatamente para Betânia. Mas ele não o fez. Pelo contrário, ficou onde estava por mais 2 dias. Essa doença não acabará em morte, disse ele. Ela servirá para revelar a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. João lançou um olhar confuso para Pedro. Como Jesus podia dizer aquilo? Será que não entendia a gravidade da situação? Lázaro estava à beira da morte. Mas Jesus não parecia preocupado. Ele esperou. 2 longos dias se passaram. Quando tudo parecia perdido, Jesus finalmente disse: Vamos voltar à Judéia. Um aperto tomou conta do peito de João. Voltar tão perto de Jerusalém era perigoso. Todos sabiam que os líderes religiosos já estavam tramando matar o mestre. Mesmo assim, Jesus estava decidido e eles começaram a jornada até Betânia. Ao chegarem, o pior havia acontecido. Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A dor pairava no ar e cada rua ecoava lamentos. Antes mesmo de entrarem na vila, Marta, irmã de Lázaro, correu ao encontro de Jesus. Seu rosto, marcado pela dor, estava coberto de lágrimas. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, disse ela entre soluços, meu irmão não teria morrido. Jesus respondeu com firmeza suave, seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, respondeu Marta, no último dia quando a ressurreição acontecer. Mas Jesus se aproximou, olhou em seus olhos e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem confia em mim viverá mesmo depois da morte. Você crê nisso? Lágrimas encheram os olhos dela e ela assentiu. Sim, Senhor, eu creio. O Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, o prometido. João sentiu um nó na garganta. Já tinha visto Jesus curar enfermos e restaurar os desesperados. Mas agora, diante da morte, até ele duvidava. A perda parecia real demais. Juntos, seguiram até o túmulo. Uma multidão os acompanhava. Era uma caverna, fechada por uma grande pedra. Tirem a pedra, disse Jesus. Marta se aproximou nervosa. Senhor, ele já está morto há 4 dias. O corpo já deve estar em decomposição. Jesus então olhou para o céu e orou em silêncio. Pai, obrigado por sempre me ouvir. Digo isso agora por causa dos que estão aqui, para que eles creiam que me enviaste. Em seguida, com voz forte, chamou, Lázaro, venha para fora. Um silêncio pesado tomou conta do lugar. Então, dentro da escuridão do túmulo, algo se moveu. Lentamente, uma figura apareceu, envolta em faixas, ainda coberta com os panos do sepultamento. Lázaro estava vivo. Suspiros de espanto se transformaram em gritos de alegria.
A multidão explodiu em comemoração. Marta, emocionada, caiu de joelhos em gratidão. Senhor, obrigado, o Senhor me ouviu. Jesus a olhou com amor e disse: a tua fé tornou isso possível. João ficou parado, observando Lázaro andar. O homem que havia estado morto agora respirava. E ao olhar para Jesus, João compreendeu algo mais profundo do que nunca. Jesus não era apenas um mestre sábio, não era apenas alguém que fazia milagres. Ele era a própria vida, ele era a ressurreição, ele era o Filho do Deus vivo. A notícia do milagre se espalhou como fogo, chegou a cada vila, a cada estrada que levava a Jerusalém, e chegou aos ouvidos dos poderosos fariseus, sacerdotes, escribas, homens que tinham influência sobre Israel. Se deixarmos esse homem continuar, sussurravam entre si, a nação inteira vai segui-lo, e então Roma vai nos esmagar. Então o sumo sacerdote, Caifás, se levantou e falou com um tom gelado. Vocês não percebem? É melhor que um homem morra do que toda a nação seja destruída. E a partir daquele dia, a morte de Jesus foi selada em segredo. Um plano final foi colocado em ação. Longe das multidões, Jesus e seus discípulos permaneceram escondidos. O perigo agora era real. O ar estava carregado de tensão. Mestre, disseram eles, os líderes querem matá-lo. Se formos para Jerusalém, estaremos indo direto para uma armadilha. Todos vamos morrer. Mas Jesus permaneceu calmo. Seus olhos não mostravam medo, apenas uma determinação inabalável. O Filho do Homem precisa ir para Jerusalém. João estremeceu. Jesus falava com tanta certeza, como se isso não fosse apenas um passo adiante, mas o caminho para tudo. Tomé, mesmo ansioso, apertou o maxilar e disse: vamos também. Se ele vai morrer, morreremos com ele. E assim partiram em direção a Jerusalém. A cidade estava viva com a energia da Páscoa. Peregrinos vinham de todas as direções. As ruas estavam cheias de viajantes, comerciantes e o cheiro dos sacrifícios. Era o tempo mais sagrado do ano. Ao se aproximarem da cidade, Jesus parou e enviou 2 discípulos adiante. Vocês encontrarão um jumentinho, disse ele. Tragam-no até aqui. Eles fizeram como ele pediu. Os discípulos colocaram seus mantos sobre o animal e Jesus montou nele. Então continuaram em direção a Jerusalém. E algo notável aconteceu. Pessoas encheram as ruas para recebê-lo. Era como se toda a cidade tivesse esperado por aquele momento. Gritos de alegria se erguiam como ondas. A excitação se espalhava entre a multidão. Alguns estendiam seus mantos pelo caminho como um tapete real. Outros agitavam ramos de palmeira no ar, e suas vozes aumentavam a cada passo que Jesus dava. Hosana, gritavam, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o Rei de Israel, diziam as pessoas. Mas João percebeu algo. Jesus não sorria. Ele não se deixava levar pelos aplausos, nem se alimentava do louvor. Ele sabia exatamente aonde aquele caminho o levaria, e mesmo assim seguia em frente com firmeza. A atmosfera em Jerusalém estava carregada de tensão. Desde o momento em que Jesus entrou na cidade, os líderes religiosos não o tiravam dos olhos, mas não podiam agir abertamente, não enquanto a multidão o tratava como o Messias esperado. Jesus não evitava o confronto. Já no dia seguinte, foi direto ao templo, o coração da cidade. Estava cheio de comércio barulhento, gritos de mercadores e o som de moedas. Um lugar que deveria ser sagrado, de oração, tinha se tornado um mercado. Ao entrar, o semblante de Jesus mudou. João viu a transformação em seu rosto, uma tristeza profunda e uma ira justa crescendo. Jesus avançou e começou a virar as mesas dos cambistas. As moedas se espalharam pelo chão. Gaiolas se abriram e pombas voaram pelo ar, com asas batendo com força. Sua voz ecoou pelas paredes do templo. A casa de meu pai foi feita para oração, mas vocês a transformaram num covil de ladrões.
Os líderes religiosos ficaram furiosos. Nunca ninguém tinha ousado enfrentá-los assim. Das sombras, o observavam com raiva nos olhos. O ódio crescia em silêncio. O confronto final se aproximava. Naquela noite, Jesus conduziu seus discípulos pelas ruelas estreitas de Jerusalém até chegarem a uma casa tranquila, onde celebrariam a ceia da Páscoa, uma lembrança da libertação do Egito. Na mesa, Jesus estava no centro. O clima era de silêncio e seriedade. Os discípulos falavam em sussurros. Então Jesus se levantou, pegou o pão, partiu-o e com emoção profunda disse: "Isto é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim." Ele ergueu um cálice de vinho e o ofereceu a eles. "Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês." João observava cada movimento com atenção. Então Jesus olhou ao redor da mesa e o peso da tristeza se refletia em suas palavras. "Um de vocês vai me trair." Um arrepio percorreu o corpo de João. O choque se espalhou pela sala. Os discípulos trocaram olhares preocupados. Pedro fez sinal para que João perguntasse. Com o coração acelerado, João se inclinou até Jesus e sussurrou: "Senhor, quem é?" Jesus respondeu baixinho: "É aquele a quem eu der este pedaço de pão." João prendeu a respiração enquanto Jesus molhava o pão e o entregava a Judas. Um brilho estranho passou pelos olhos de Judas. Momentos depois, ele se levantou e saiu na escuridão da noite. Após a refeição, Jesus fez algo que ninguém esperava. Começou a lavar os pés deles. O silêncio tomou conta do ambiente. Pedro tentou impedi-lo, confuso e desconfortável. "Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés?" "Você não entende o que estou fazendo agora", respondeu Jesus com suavidade. "Mas um dia entenderá." Pedro protestou: "O Senhor nunca lavará os meus pés." "Se eu não te lavar", disse Jesus com firmeza, "você não pode fazer parte do que estou realizando." Na mesma hora, Pedro mudou de ideia. "Então lave não só meus pés, mas também minhas mãos e minha cabeça." Jesus sorriu e continuou. Um a um, lavou os pés de cada discípulo. Quando terminou, levantou-se e os olhou com a profundidade de sempre. "Vocês me chamam de Mestre e Senhor, e têm razão. Eu sou. Se eu, o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros." A garganta de João apertou. Aquilo não era apenas mais uma lição. Era uma despedida. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia Jerusalém, João encostou a cabeça no peito de Jesus. Podia ouvir o batimento do coração do Mestre, constante, tranquilizador. Esse som ficaria com ele pelo resto da vida. Depois, caminharam juntos até o jardim do Getsêmani. A luz da lua atravessava os ramos das oliveiras, desenhando sombras longas no chão. Ao chegarem ao jardim, Jesus chamou João, Pedro e Tiago para perto. "Fiquem aqui e vigiem comigo", disse ele. Jesus se afastou um pouco, ajoelhou-se e começou a orar. Um vento frio balançava as folhas. João viu o suor cair do rosto de Jesus como gotas espessas de sangue. Nunca o tinha visto assim, tão sobrecarregado, tão humano. Mas não conseguiram ficar acordados. O sono os dominou. Jesus voltou e os encontrou dormindo. "Vocês não conseguiram vigiar comigo nem por 1 hora?" João se sentiu envergonhado. Então ouviram passos, rápidos e decididos. Sombras se moviam entre as árvores. Um grupo de homens armados apareceu, tochas iluminando o caminho. À frente estava Judas. "Saudações, mestre", disse Judas friamente, avançando para beijar Jesus. O beijo foi breve e cruel. A traição suprema. Jesus não recuou, olhou para Judas com profunda tristeza. "Você trai o Filho do Homem com um beijo?" Num instante, os soldados avançaram para agarrá-lo. Pedro, furioso, puxou sua espada. Sem hesitar, atacou. Um servo do sumo sacerdote caiu no chão, o sangue escorrendo do ouvido. João o reconheceu. Era Malco, mas Jesus ergueu a mão.
Basta, Pedro, guarde sua espada, disse com firmeza. Então se ajoelhou ao lado do homem ferido e tocou suavemente a ferida. Na mesma hora, o sangue sumiu. A orelha de Malco estava completamente restaurada. Os soldados ficaram paralisados, atônitos com o que acabavam de ver. Por um momento, ninguém se mexeu. Então, Jesus quebrou o silêncio. Vieram com espadas e paus para me prender como se eu fosse um criminoso. Eu estive com vocês todos os dias no templo e nada fizeram. Mas esta é a hora de vocês, a hora em que as trevas dominam. De repente, tudo virou caos. Os soldados prenderam Jesus e o pânico espalhou os discípulos na escuridão. João sentiu o impulso de fugir como os outros. Seu coração disparava, o medo o consumia. Mas ele não podia partir. Não agora. Escondido nas sombras, seguiu à distância enquanto os soldados levavam Jesus. Pedro também os seguia, tentando não ser visto, misturado na escuridão. Eles chegaram à casa do sumo sacerdote sob a cobertura da noite. Pedro hesitou diante do portão, ansioso e inseguro, mas João conseguiu entrar. A luz das tochas dançava nas paredes, lançando sombras tremeluzentes sobre os rostos dos anciãos e líderes religiosos. Jesus estava sozinho, cercado, no centro de toda a atenção. Testemunhas foram chamadas, mas seus depoimentos eram cheios de contradições. Nada fazia sentido, mas o sumo sacerdote, Caifás, não buscava a verdade. "Você não vai dizer nada!" gritou ele. "Esses homens o estão acusando!" Jesus permaneceu em silêncio. Então Caifás levantou a voz. "Eu te conjuro pelo Deus vivo, diga com clareza, você é o Messias, o Filho de Deus?" O silêncio era denso. João prendeu a respiração. Então Jesus respondeu com clareza e firmeza: "Tu o disseste, e a partir de agora, vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus, vindo nas nuvens do céu." A sala explodiu. Caifás rasgou suas vestes em indignação. "Blasfêmia!" gritou. "Ele deve morrer!" Os guardas avançaram. Um cuspiu no rosto de Jesus. Outro o golpeou. Os punhos de João se fecharam de raiva impotente. Aquele que curava os feridos e ressuscitava os mortos, agora era tratado como um criminoso. Pela manhã, a sentença foi dada. Jesus seria crucificado. O céu ficou cinzento enquanto gritos da multidão e estalos de chicotes ecoavam pelas ruas. Mas João não fugiu, ele não se escondeu. Entre os 12 foi o único que permaneceu. Pedro, aquele que havia jurado nunca abandonar Jesus, desapareceu. Os outros que andaram com ele durante 3 anos também sumiram, mas João ficou. Ele não estava sozinho. A poucos passos estava Maria, a mãe de Jesus, silenciosa, firme, despedaçada. O coração de João doía ao ver sua dor. Queria desviar o olhar, mas não conseguia. Jesus, ensanguentado e ferido, carregava a cruz pelas ruas. Cada respiração era sofrimento. E mesmo no meio daquela dor, seus olhos procuraram e encontraram João. Naquele momento de dor insuportável, Jesus não pensou em si, mas neles. Olhou para sua mãe. Depois, olhou para João. "Mulher", disse ele com a voz falhando, "eis o teu filho." E para João, "Eis a tua mãe." Lágrimas encheram os olhos de João. Ele assentiu em silêncio. Daquele dia em diante, levou Maria para sua casa. Cuidou dela. Protegeu-a como se fosse sua própria mãe. O céu escureceu ainda mais. O sangue pingava da cruz. Então Jesus gritou com seu último fôlego: "Está consumado." 3 dias se passaram em luto. João não conseguia dormir, não conseguia comer. O som dos cravos, o peso da cruz, nada saía da sua mente. Seu mestre, seu amigo, havia partido. Mas no 3º dia, tudo mudou. Maria Madalena entrou correndo no cômodo, ofegante, olhos arregalados de espanto. "O túmulo está vazio!" gritou ela. João se levantou de um salto. Seria possível? Pedro, atônito, saiu correndo primeiro.
João o seguiu correndo com tudo o que tinha. 1000 pensamentos cruzavam sua mente, mas nada importava. Uma única chama ardia dentro dele. Será que era verdade? Jesus tinha ressuscitado? João correu mais rápido e chegou ao túmulo primeiro. A pedra estava removida. Ele parou sem fôlego. Pedro o alcançou e entrou direto. João entrou logo atrás e viu. O túmulo estava vazio. As faixas de linho que envolveram Jesus estavam ali, dobradas com cuidado. Mas o corpo tinha sumido. Um arrepio percorreu João. Naquele momento ele creu. Ainda não compreendia tudo, mas uma coisa era certa. Jesus estava vivo. Ele não sabia explicar como, mas sabia, sem dúvida alguma. Jesus estava vivo. Naquela noite, enquanto a escuridão envolvia Jerusalém, os discípulos se reuniram com medo por trás de portas trancadas. De repente, a luz encheu o cômodo. E Jesus estava ali, entre eles. Seu mestre sorriu e disse com ternura: "A paz esteja com vocês." E tudo parou. Pedro caiu de joelhos. Tiago cobriu o rosto com as mãos. Jesus ergueu as mãos, mostrando as cicatrizes que ainda marcavam suas palmas. As feridas estavam visíveis. "Assim como o Pai me enviou", disse ele, "agora eu envio vocês." Então soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo." João sentiu algo percorrer seu corpo, quente, elétrico, vivo. Aquilo não era um sonho. Jesus estava realmente de volta dos mortos. Nos dias que se seguiram, a alegria da ressurreição enraizou-se em seus corações. Mas ainda assim, uma pergunta pairava: o que viria agora? Numa manhã, Pedro ficou olhando para o lago e disse: "Vou pescar." João o observou com atenção. Conhecia bem Pedro e reconheceu aquele olhar. Um espírito inquieto, um desejo de voltar ao que era familiar. Então todos o seguiram. Entraram no barco, lançaram as redes no mar, como tantas vezes antes. Mas a noite inteira as redes voltaram vazias. Então, ao nascer do sol, uma voz chamou da margem: "Amigos, vocês têm algo para comer?" João apertou os olhos, tentando enxergar quem estava na praia. Uma figura estava ali. "Não!" respondeu Pedro. A voz voltou com um sorriso perceptível. "Lancem a rede do lado direito do barco. Lá vocês encontrarão." Havia algo naquela voz. Tocou fundo dentro de João. Um arrepio percorreu sua pele. Eles obedeceram e, de repente, as redes estavam cheias. Os peixes pulavam na água, quase virando o barco com seu peso. Foi então que João soube. "É o Senhor", sussurrou. Pedro não esperou um segundo. Mergulhou direto na água e nadou com força até a praia. Quando todos chegaram, encontraram Jesus em pé ao lado de uma fogueira. Pão e peixe já estavam sendo preparados. Ele tinha feito o café da manhã para eles. Durante 40 dias, Jesus apareceu repetidas vezes aos seus discípulos. Vez após vez, mostrou que estava verdadeiramente vivo, falando, ensinando, comendo com eles. Cada momento era cheio de reverência. João se apegava a cada palavra, sentindo que o dia se aproximava. O dia em que a missão deles começaria de fato. E enfim, esse dia chegou. Jesus os levou a uma colina nos arredores de Jerusalém. Um vento suave balançava as oliveiras, enquanto a luz da manhã iluminava as colinas da Judéia. Os discípulos ficaram parados, sentindo que aquele momento mudaria tudo. Jesus os olhou e disse: "Vocês não precisam saber quando o Pai vai realizar o que planejou. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra." Então, enquanto o vento aumentava, Jesus ergueu as mãos e começou a subir. O coração de João disparou enquanto observava. Jesus subia cada vez mais alto, até que uma nuvem o envolveu e ele desapareceu da vista deles. Mesmo assim, ninguém se moveu. Ficaram paralisados em admiração.
Então 2 homens, vestidos de branco, apareceram ao lado deles e perguntaram: Homens da Galileia, por que estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que foi levado ao céu diante de vocês voltará da mesma forma como o viram subir. Um arrepio passou por João. Jesus voltaria, mas agora era a vez deles de continuar a missão. Voltaram a Jerusalém e se reuniram no cenáculo. João, os outros discípulos, as mulheres que seguiam Jesus e Maria, sua mãe, todos esperavam juntos. Peregrinos chegavam à cidade para a festa de Pentecostes. As ruas estavam cheias, barulhentas. Mas lá dentro, os discípulos esperavam em silêncio, orando, esperando, confiando. Eles não sabiam quando nem como, mas seguravam com firmeza a promessa de Jesus. O poder viria. E então, de repente, ele veio. Um som ensurdecedor como um vento de tempestade invadiu a casa. Preencheu cada canto com força. Chamas apareceram, línguas de fogo pairando sobre as cabeças deles. Mas esse fogo não queimava. Ele dava vida. Num instante tudo mudou. O medo desapareceu, a tristeza sumiu. Era como se o próprio sopro do céu tivesse entrado em seus corpos. Eles foram transformados. Suas bocas se abriram, mas as palavras que saíam não eram deles. Línguas fluíam que jamais haviam aprendido. João olhou ao redor, espantado. Pedro falava egípcio. Tiago proclamava em parta. João mesmo falava latim com fluência, sem jamais ter aprendido uma palavra. Eles declaravam a grandeza de Deus em todas as línguas. As notícias se espalharam rapidamente. Logo, a cidade percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo. Das ruas abaixo, as pessoas tinham ouvido o estrondo, e logo uma multidão se reuniu do lado de fora da casa, atraída pela curiosidade e pelo espanto. Homens e mulheres de todas as partes do império estavam paralisados, olhando para cima com incredulidade. Os que estavam lá dentro eram galileus, homens comuns, pescadores sem instrução, e ainda assim, cada pessoa os ouvia falar em sua própria língua. Como isso é possível? Murmuravam entre si. Eles são só galileus, como podem falar nossas línguas com tanta fluência? Alguns estavam maravilhados, outros confusos, e alguns zombaram. Estão claramente bêbados, debochou alguém. Mas então Pedro se levantou. Cheio do Espírito Santo, sua voz ecoou acima do barulho. Escutem, declarou. Não estamos bêbados como vocês pensam. O que vocês estão vendo é o cumprimento da profecia dita por Joel. Nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre todo o povo. Pedro falava com ousadia e fogo. Lembrou-lhes das Escrituras, falou sobre Jesus, o Messias que eles haviam rejeitado, aquele que foi crucificado e que agora estava vivo. Suas palavras não apenas foram ouvidas, elas cortaram como relâmpago nos corações dos que escutavam. Um silêncio profundo tomou conta da multidão. Olhos se arregalaram, corações se quebraram. Muitos foram tomados por convicção. O que devemos fazer? Clamaram. E Pedro respondeu com clareza: arrependam-se, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Naquele mesmo dia, 3.000 pessoas foram batizadas. E naquele momento, a igreja nasceu. A luz dourada da tarde atravessava as colunas do templo em Jerusalém. O som dos peregrinos se espalhava pelos pátios como ondas. João caminhava ao lado de Pedro, ambos profundamente conscientes da missão que Jesus lhes havia confiado. Eles o tinham visto ressuscitado, carregavam o Espírito dentro de si. Na hora da oração da tarde, 3 da tarde, aproximaram-se do portão chamado Formosa. Uma voz gritou do chão: por favor, tenham piedade, qualquer coisa que possam dar. Era um homem, aleijado de nascimento, sentado com a mão estendida. João parou e o olhou com atenção. Já o tinha visto antes, sempre ali, dependendo da bondade dos outros. Pedro parou e disse: olhe para nós.
O homem levantou a cabeça esperando algumas moedas, mas Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Então Pedro estendeu a mão, segurou o homem e o levantou. Na mesma hora, a força entrou em suas pernas. Ossos que nunca o sustentaram agora estavam firmes. Ele deu um passo, depois outro, e então correu. Saltou no ar, gritando louvores a Deus. O templo explodiu em admiração e confusão. As multidões correram até eles. Pedro levantou a voz novamente. Povo de Israel, por que estão surpresos? Por que olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder? Não, isso aconteceu pelo poder do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que glorificou o seu servo Jesus. João olhou os rostos da multidão. Muitos ali tinham gritado pela crucificação de Jesus. Vocês o entregaram, continuou Pedro, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Os fariseus já estavam observando. Eles não deixariam isso passar. Os guardas do templo chegaram e prenderam Pedro e João, levando-os diante do Sinédrio, o mesmo conselho que havia condenado Jesus. O sumo sacerdote bateu com o cajado e exigiu: Por que poder vocês fazem essas coisas? Pedro permaneceu firme. Se hoje somos interrogados por causa de um homem curado, saibam todos vocês. Isso aconteceu pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou. É por ele que este homem está aqui, curado diante de vocês. As palavras atingiram com força. Alguns do conselho tinham estado no julgamento de Jesus. Um virou-se para outro e sussurrou: O que faremos? Todos em Jerusalém sabem que esse milagre aconteceu. Não podemos negar. O sumo sacerdote se levantou e ordenou: Nunca mais falem nesse nome. Os guardas se aproximaram, mas Pedro respondeu sem hesitar: Decidam vocês se é certo obedecer a vocês ou a Deus, mas nós não podemos nos calar. Falaremos do que vimos e ouvimos. O conselho ficou em silêncio. Não podiam puni-los sem provocar uma revolta. Então os deixaram ir. Mas a mensagem já estava se espalhando além de Jerusalém. A notícia chegou a Samaria, onde muitos já criam em Jesus, embora ainda não tivessem recebido o Espírito Santo. Pedro e João foram enviados até lá. A estrada era longa, mas João não reclamava. Aprendera a seguir sempre que Deus o chamava. Quando chegaram, encontraram uma comunidade de fé sincera, faminta, pronta, esperando. Pedro ergueu as mãos, João o acompanhou. Eles oraram, e o céu respondeu. O Espírito Santo desceu sobre os samaritanos, assim como havia descido em Jerusalém. Um fogo sem chamas queimava em seus corações. O mesmo poder, a mesma presença, os encheu completamente. Aquelas pessoas, antes desprezadas, agora eram família. E a partir daquele dia, João soube que sua vida não lhe pertencia mais. Agora era um instrumento do propósito de Deus. Não havia mais muros, nem fronteiras. O reino de Deus estava rompendo todos os limites. O tempo passou, mas a missão nunca parou. João permaneceu em Jerusalém, tornando-se um dos pilares da igreja primitiva. Ao lado de Pedro e Tiago, ajudava a guiar e fortalecer a crescente comunidade de fiéis. À medida que a igreja florescia, também crescia a resistência contra ela. João já sentia essa pressão desde o início. Prisões, ameaças dos líderes religiosos, execuções. Mas agora surgia um novo perigo. Herodes Agripa I, rei da Judéia, neto de Herodes, o Grande, ele buscava conquistar o favor da elite judaica. E que melhor maneira de agradá-los do que silenciar os seguidores de Jesus? Um dia, uma notícia atingiu João como um golpe no peito. Seu irmão Tiago, aquele que havia largado as redes ao seu lado para seguir Jesus, fora preso. João procurou desesperadamente uma forma de intervir, mas era tarde demais.
Herodes já havia decidido: Tiago seria executado. A notícia chegou durante as longas horas da noite. Pela manhã veio a confirmação: Tiago fora morto pela espada. Algo se quebrou profundamente dentro de João. Era uma dor como nunca havia sentido. Perder o irmão, seu companheiro mais próximo, deixou um vazio profundo em sua alma. Naquele dia, João entendeu por completo o que significava seguir Cristo. Significava dor, sacrifício e sangue. Mas mesmo em meio ao luto, João não recuou, não fugiu, não se calou, permaneceu na cidade, tornando-se uma rocha para os que tinham medo de falar. Sua fé, em vez de enfraquecer, tornou-se ainda mais inabalável. Ele sabia que a morte de Tiago, assim como a de Estevão, não era o fim, mas a semente de algo imparável. Com o passar dos anos, mais irmãos na fé foram levados. Pedro foi crucificado em Roma. Paulo foi executado por decapitação. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado. Um a um, os apóstolos partiram. João permaneceu, o último testemunho vivo. Deixar Jerusalém não foi fácil. Era o lugar onde ele havia caminhado com o Messias, onde esteve aos pés da cruz e onde sentiu o fogo do Espírito descer. Mas Deus o chamava para outro lugar. Ele viajou até Éfeso, uma das grandes cidades do Império Romano, bem no coração da Ásia Menor. As igrejas ali eram jovens e estavam crescendo, mas precisavam de sabedoria e direção. E João, que tinha visto o Senhor com os próprios olhos, tornou-se seu pastor, seu guia. Em Éfeso tudo era diferente. Era uma cidade de comércio, ídolos e templos imensos dedicados a Ártemis. Mas João não teve medo. Falou com ousadia sobre a verdade, a unidade e o amor. Lembrava o povo dos ensinamentos de Jesus e os advertia. Falsas vozes surgirão. Permaneçam firmes na verdade. Sejam fiéis ao que eu lhes ensinei. As igrejas se multiplicaram. Novos crentes surgiam, gerações abraçavam a fé. E em meio a tudo isso, João, já velho, mas forte no espírito, continuava preservando o coração de Cristo dentro da igreja em crescimento. Mas ele sabia que ainda restava uma última tarefa. Ele precisava escrever. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já haviam se espalhado. Eles registraram os milagres e os ensinamentos de Jesus com zelo. Mas João tinha estado mais perto do Senhor. Ele tinha visto a luz no alto da montanha, tinha ouvido o último suspiro de Jesus na cruz. Tinha se deitado sobre o peito dele na última ceia. Ele era o discípulo amado. E agora, no entardecer da vida, pegou sua pena. Ele não começou com genealogias, nem com a manjedoura. Começou no princípio dos tempos. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João não queria apenas contar o que Jesus fez. Ele queria que todos entendessem quem Jesus realmente era, o Filho de Deus, a luz do mundo. Ele escreveu sobre sinais e maravilhas, capturou a profundidade dos ensinamentos de Cristo. Mas, acima de tudo, escreveu sobre o amor. Porque João havia compreendido algo profundamente. Deus não era apenas criador ou juiz. Deus é amor. Linha por linha, seu evangelho testemunhava essa verdade. E quando terminou, João pousou a pena, crendo que havia cumprido sua missão. O que ele ainda não sabia era que mais uma jornada o aguardava. Era o ano 81 depois de Cristo. Uma nova onda de perseguição havia começado. Embora o imperador Nero tivesse causado uma terrível violência anos antes, o governante atual, Domiciano, intensificou a fúria. Os cristãos agora eram vistos como inimigos do império. Recusavam-se a adorar o imperador, eram culpados por desastres, revoltas e infortúnios. E João, já idoso, o último apóstolo vivo, pai espiritual das igrejas da Ásia Menor, tornara-se importante demais para ser ignorado. Era preciso silenciá-lo. Certa noite, tochas iluminaram as ruas de Éfeso. Soldados romanos chegaram à casa onde João estava hospedado. As chamas das tochas dançavam contra as paredes, lançando sombras longas.
Irmãos tentaram avisá-lo, mas João não fugiu. Sempre soubera que esse dia viria. Quando os soldados o acorrentaram, João não demonstrou medo. Lembrou-se das palavras de Jesus: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Agora, essas palavras se tornavam realidade. Foi levado a bordo de um navio rumo a Roma, o coração do império. Uma cidade coroada de templos, onde estátuas de César vigiavam cada esquina. Ao chegar, João foi conduzido ao Coliseu. A arena rugia, as arquibancadas estavam cheias, soldados, escravos e cidadãos romanos tinham vindo em busca de sangue. No centro da arena estava o apóstolo idoso. Gritos, zombarias, sacerdotes pagãos se inclinavam para a frente, ansiosos. Ali estava o homem que falava de um só Deus, que afirmava que Jesus de Nazaré havia ressuscitado. O executor deu o sinal. Soldados empurraram um imenso caldeirão com óleo fervente. A superfície borbulhava violentamente. João não disse nada. Seus lábios se moviam em oração silenciosa. Então o baixaram, mas o óleo não o feriu, sua pele não queimou. Ele não gritou. Ficou ali, intocado. Suspiros e gritos de espanto tomaram a arena. Soldados recuaram. O executor empalideceu, tremendo. O imperador Domiciano, furioso por a morte ter falhado, gritou: exílio! Tirem-no de Roma! Se não podiam matá-lo, iriam apagá-lo, e assim o enviaram para a ilha rochosa e árida de Patmos. Um lugar esquecido para pessoas esquecidas, mas aquilo que o império planejou para silêncio, Deus usaria para a revelação. Patmos era dura, os ventos marítimos uivavam, o sol queimava de dia e o frio cortava à noite. João, agora um homem velho, caminhava pelas praias em solidão, suas orações ecoando sob os céus vazios. Era o último apóstolo, a testemunha final. E um dia, enquanto orava no dia do Senhor, algo mudou. Uma voz como trombeta rompeu o silêncio. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. João se virou, e lá estava Jesus, mas não como o lembrava, vestido com um manto, com uma faixa dourada no peito. Seus olhos brilhavam como fogo. Seu rosto reluzia como o sol em seu auge. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. João caiu ao chão, dominado, como morto, mas uma mão tocou seu ombro. Não tenha medo, João. Sou eu, o vivente. Estive morto, mas veja, estou vivo para sempre e tenho as chaves da morte e da sepultura. João tremia. Era seu mestre, agora revelado em glória. Jesus disse: escreva o que você vê, envie às 7 igrejas. E João obedeceu. Sua mão, embora envelhecida e cansada, começou a registrar tudo o que o Senhor lhe mostrou. Mensagens cheias de advertência, esperança e promessas. Cada carta era um chamado à fidelidade, mesmo quando o mundo desmoronasse. Mas aquilo era só o começo. De repente o céu se abriu diante dele. Uma voz chamou: suba aqui e eu lhe mostrarei o que em breve deve acontecer. Levado em espírito, João viu o trono de Deus, cercado por trovões, luz e fogo vivo. Ao redor do trono estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, com coroas de ouro na cabeça. 4 seres viventes, um com aparência de leão, outro de bezerro, um com rosto humano e outro semelhante a uma águia em voo, clamavam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. João caiu de joelhos. A visão era esmagadora. Então ele notou um rolo nas mãos de Deus, selado com 7 selos. Um anjo poderoso clamou: quem é digno de abrir o rolo? Um silêncio tomou conta do céu. Ninguém se apresentou. O coração de João se partiu. Chorou descontroladamente. Se ninguém pudesse abrir o rolo, não haveria redenção, nem justiça, nem esperança. Mas então uma voz ecoou: não chores. João levantou os olhos. Lá estava o cordeiro, morto mas vivo. Era Jesus. Ele se aproximou e tomou o rolo das mãos do Pai.
E naquele instante, o céu explodiu em louvor. Incontáveis anjos, anciãos e redimidos clamaram juntos: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. João enxugou as lágrimas. A esperança havia retornado. Mas então o Cordeiro abriu o primeiro selo, e o julgamento começou. O primeiro selo libertou um cavalo branco, um falso salvador, um enganador enviado para conquistar. O segundo selo trouxe um cavalo vermelho, guerra se espalhando pela terra. O terceiro selo revelou um cavalo preto, fome e escassez devorando as nações. O quarto selo foi aberto e surgiu um cavalo pálido, a morte, e atrás dela vinha a peste. O mundo começava a se desfazer. João tremia. Nunca tinha presenciado algo tão aterrorizante, tão imenso, e ainda assim a visão continuava. Ao abrir o quinto selo, ele viu as almas dos mártires, os que morreram por sua fé, clamando debaixo do altar, pedindo por justiça. Com o sexto selo, o céu escureceu, o sol desapareceu, a lua ficou vermelha como sangue e a terra tremeu violentamente. Então o sétimo selo foi aberto e o céu ficou em completo silêncio. Nenhum som, nenhum sopro. O silêncio era ensurdecedor. E então vieram as trombetas. Um a um, 7 anjos ergueram suas cornetas. Cada toque liberava novas ondas de destruição. Granizo e fogo caíam do céu. O mar se tornou sangue, montanhas ruíram e estrelas despencaram como tochas pelo céu. A terra convulsionava, a fumaça enchia o ar, tornando-o tóxico. Pessoas ofegavam, as nações se ajoelhavam, mas não em arrependimento. Seus corações permaneciam endurecidos. Demônios foram soltos sobre o mundo. Não era mais uma guerra física, era espiritual. A grande batalha entre a luz e as trevas havia começado. Em meio à destruição, João viu algo ainda mais perturbador. Surgindo das profundezas, apareceu uma besta, monstruosa, poderosa, diferente de tudo que ele já imaginara. Era o anticristo, o governante final, o grande enganador que desafiaria o próprio Deus. E João viu o número que o marcava, 666. Viu a queda da Babilônia, símbolo máximo da corrupção e do orgulho. Ela queimava em chamas, suas torres desmoronavam, o mundo se curvava diante do mal e aplaudia. Mas então tudo mudou, o céu se abriu novamente e o que João viu fez seu corpo estremecer. Não de medo, mas de reverência. Um cavalo branco. Mas esse não era o impostor da visão anterior. Era o Rei verdadeiro. Jesus havia retornado, não como o cordeiro manso, mas como o leão que ruge. Seus olhos ardiam como fogo. Na cabeça, muitas coroas. Em seu manto estava escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os exércitos celestiais o seguiam. As nações se reuniram para a guerra. Os reis da terra se prepararam. Mas não houve batalha, não houve disputa. Com uma única palavra de sua boca, as forças do mal foram derrotadas. O mal caiu diante dele. Satanás foi capturado, acorrentado e lançado no abismo. Seu domínio foi quebrado. E em seu lugar, o reino de Cristo foi estabelecido sobre a terra. Os olhos de João se encheram de lágrimas à medida que a visão final se revelava. Ele viu um novo céu e uma nova terra, intocados pelo pecado ou pela morte. As coisas antigas tinham passado. Viu a cidade santa, a nova Jerusalém, descendo do céu como uma noiva preparada para o seu noivo, pura, resplandecente, eterna. Deus habitava com o seu povo. Ele enxugaria toda lágrima. Não haveria mais tristeza, nem morte, nem dor. Então João ouviu uma voz clara e bela dizer: Eis que faço novas todas as coisas. E ele soube, cada palavra que Jesus já havia dito era verdadeira. Cada promessa havia se cumprido. A história da criação não terminava em ruína, terminava em restauração.
Não com desespero, mas com glória. Jesus, o Alfa e o Ômega, tinha triunfado. O mal havia acabado, para sempre. E agora, todos os que criam nele viveriam com Deus eternamente. João permaneceu ali impressionado. Sua mão, envelhecida e trêmula, estendeu-se para pegar o rolo. E ele escreveu. As visões tinham sido vastas demais, magníficas demais e por vezes assustadoras. Mas João sabia que precisava registrar cada palavra. As igrejas, espalhadas pela Ásia Menor, precisavam saber o que ele havia visto. O mundo inteiro precisava saber, porque agora ele compreendia. A história tinha um destino. E esse destino não era o desespero, nem a destruição. Era a vitória. A vitória de Cristo. A revelação continuava. Selos se abririam. Trombetas soariam, o juízo viria, a terra tremeria, mas no fim Jesus reinaria. E a missão de João estava clara. Essa mensagem não era só para ele, era para todas as gerações, para todos os povos, para sempre. Então ele escreveu, registrou tudo o que viu, e com isso o último apóstolo vivo cumpriu sua missão sagrada. Uma brisa do Egeu tocou seu rosto quando o navio atracou no porto de Éfeso. Após anos de exílio em Patmos, anos de isolamento, visões e comunhão com o céu, João finalmente voltava para casa. Domiciano, o imperador que o havia exilado, estava morto. No ano 96 d.C., seu sucessor, Nerva, permitiu que os exilados retornassem. Os fiéis da Ásia Menor o receberam com lágrimas e braços abertos. Os anciãos das igrejas o abraçaram. Os cristãos mais jovens o olhavam com admiração. Ele era a última testemunha viva de Jesus Cristo. João não parou. Continuou a ensinar, a pastorear, a edificar a igreja. Os tempos eram difíceis, mentiras haviam penetrado na fé. Alguns negavam que Jesus era o Filho de Deus, outros distorciam o Evangelho até torná-lo irreconhecível. João não podia ficar parado. Então pegou novamente a pena, não para descrever visões celestiais, mas para falar diretamente ao coração. Escreveu mais 3 cartas. Na primeira carta ele derramou a alma com fogo e ternura. Deus é amor. Advertiu que amor sem ação é falso. Se alguém diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Na segunda carta, exortou os fiéis a se protegerem contra os enganadores, especialmente os que negavam que Jesus veio em carne. Na terceira carta, escreveu pessoalmente a Gaio, incentivando-o a permanecer firme, e denunciou aqueles que causavam dano à igreja por dentro. Mesmo na velhice, a voz de João não se apagou. Ela ecoava com clareza e convicção, e em tudo isso, uma mensagem nunca mudou: o amor. O amor era o alicerce da verdade, o coração pulsante do Evangelho, o mandamento do Salvador com quem ele havia caminhado. Os anos continuaram a passar. Os passos de João tornaram-se mais lentos, seu corpo enfraquecia, mas seu espírito permanecia forte. E mesmo assim ele ensinava, mesmo assim ele amava, mesmo assim ele permanecia como a testemunha final de um homem que mudou o mundo. Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Cordeiro, o Leão, o Rei ressuscitado. Seus cabelos haviam se tornado completamente brancos, suas mãos tremiam com a idade e suas pernas já não o sustentavam. Mas dentro dele o fogo ainda ardia. Ele já não conseguia andar até as reuniões, então outros o levantavam com cuidado, carregando-o com ternura. E cada vez que os irmãos se reuniam e o silêncio preenchia a sala, ele erguia a voz suavemente, sempre dizendo as mesmas palavras: amai-vos uns aos outros. No início, todos escutavam com reverência profunda. Mas com o tempo, à medida que ele repetia a mesma frase, alguns começaram a se perguntar por que ele nunca dizia outra coisa. Um dia, um discípulo finalmente lhe perguntou: Mestre, por que o Senhor sempre diz a mesma coisa? João sorriu. Seus olhos cheios de anos e de graça brilhavam com bondade.
Porque, disse ele, esse é o mandamento do Senhor, e se viverem por ele, isso já basta. Os dias se passaram, as semanas se tornaram meses, e então, numa noite tranquila, o velho fechou os olhos. A última testemunha viva de Jesus partiu. Em paz, com suavidade, a era dos apóstolos havia chegado ao fim, mas sua mensagem não morreu. Ela ainda ecoa hoje. Amai-vos uns aos outros. Se a história de João tocou o seu coração, então você vai querer conhecer a história de Jó, o homem cuja fé resistiu às maiores provações de toda a Escritura. Deixe um comentário e curta este vídeo para que a vida e a mensagem do último apóstolo possam alcançar mais corações. Que Deus abençoe você e a sua família.